Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória desse grande bispo e doutor da igreja chamado São João Crisóstomo. Ele nasceu em Antioquia, cerca do ano 349, século IV. Depois de ter recebido uma excelente educação, dedicou-se à vida ascética e, tendo sido ordenado sacerdote, consagrou-se com grande fruto ao ministério da pregação. Eleito bispo de Constantinopla no ano 397, revelou grande zelo e competência neste cargo pastoral, atendendo em particular à forma dos costumes, tanto do clero como dos fiéis. A posição da corte imperial e de outros inimigos pessoais levou por 2 vezes ao exílio. Perseguido por tantas tribulações, morreu em Comana, em Ponto, a Ásia Menor, no dia 14 de setembro do ano 407. A sua notável diligência e competência na arte de falar e escrever, para expor a doutrina católica e formar os fiéis na vida cristã, mereceu-lhe o apelido de Crisóstomo, ou seja, boca de ouro. Que São João Crisóstomo possa interceder por nós, para que nós possamos viver a vida com Deus e levar também essa mensagem ao coração do Senhor, ao coração das pessoas, né? Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 39 a 42. Jesus agora começa a chamar os mestres da lei, os doutores da lei, de hipócritas. Mas por quê? Quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que faz teatro. É aquele que, na frente das pessoas, demonstram ser uma coisa, mas por fora é outra totalmente, ou melhor, por dentro, né? Dentro age de forma totalmente diferente. Antigamente, lá na Grécia, os hipócritas eram aqueles que nos teatros colocavam uma máscara, só que não era uma máscara que era fixa no rosto, era uma máscara que ficava na mão. E aí eles imitavam. Se ele era um gato, ele colocava a máscara e se fazia de gato. Se ele era uma pessoa má, eles colocavam a máscara e se fazia de uma pessoa má, mas depois tirava a máscara. Nós encontramos isso também muito nos carnavais antigos, onde a pessoa colocava
aquelas máscaras para mostrar uma coisa, mas na verdade eles eram algo totalmente diferente. E uma vez que os mestres da lei, eles estavam ali, os fariseus, estavam ali para ser o exemplo para os outros, eles estavam ali para ensinar. Lembremos mais uma vez o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz: está vendo aqueles mestres da lei, está vendo os fariseus? Eles sentam na cátedra. Sentar na cátedra significava ter autoridade para poder ensinar. Mas aí Jesus dizia para os apóstolos, para as pessoas que estavam ali também: fazer tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque a vida deles estava totalmente contrária. Por isso que hoje no Evangelho Jesus diz: pode um cego guiar outro cego? Quantas vezes aí nas ruas você já deve ter encontrado, né, o cego sendo guiado por uma pessoa, alguém vai ali ajudando ela, porque os olhos do cego passam a ser os olhos daquela pessoa. Então Jesus faz agora essa pergunta: um cego pode guiar um outro cego? Não, na lógica, não. Imagina um cego caminhando em direção a um precipício sendo guiado por outro cego. Todos os dois irão cair no precipício. Então aqui Jesus fala uma coisa importantíssima. Ele diz: olha só, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Então, Jesus está dizendo que o católico, nós cristãos, nós que somos sacerdotes, os bispos, os diáconos, aqueles que estão aí à frente da igreja, porque a igreja ela é hierárquica, e nós estamos aí justamente para levar os outros à salvação. Nós precisamos ser bem formados. E nossa formação, ela precisa acontecer aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa formação precisa acontecer através da leitura, da meditação da palavra de Deus. A nossa formação, ela precisa acontecer com os ensinamentos dos santos padres. Ela precisa acontecer com o catecismo da igreja. Desta forma, nós seremos bons exemplos para os outros, como nós vimos aqui na pequena biografia de São João Crisóstomo. É o exemplo. Aí sim nós poderemos guiar os outros, aí sim nós poderemos tirar o cisco do olho do outro. Aí sim nós poderemos dar o bom exemplo. Mas se nós não formos bem formados, aí nós vamos viver realmente a hipocrisia. Você é um hipócrita? Padre José Augusto, você é um hipócrita? Você, como sacerdote, está sendo um hipócrita? Você é um cego que está tentando guiar os outros cegos? Lembremos que na primeira leitura hoje, que está na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 9, do versículo 16 a 22, e depois do 22 até o 27, São Paulo está dizendo que ai de mim se eu não pregar o evangelho.
ele vê que ele precisa pregar o evangelho. Por quê? Porque foi um chamado, foi uma função que Deus deu para ele. Ele precisa salvar almas. Mas é interessante que no final, São Paulo, ele vai dizer o seguinte, que ele tem muito medo de proclamar a boa nova aos outros e ele mesmo seja reprovado. Depois de ele anunciar a boa nova, de ter levado o evangelho e até mesmo muitas pessoas se salvarem, ele não ser digno da salvação, ele se perder. Por quê? Por ele viver como um hipócrita. Por isso que ele está aqui falando que é necessário viver uma vida de penitência, viver uma vida em Deus, para que esse evangelho seja coerente na vida dele também. Senão nós vamos ser do tipo daqueles que anunciam e não falam. Aqui, meus irmãos, no evangelho de hoje, Jesus não está dizendo que nós não devamos ver os erros do outro, que nós não devamos, então, tirar o cisco que está no olho do outro. É para tirar mesmo. É para tirar o irmão do caminho errado. E aqui as pessoas começam a interpretar esse evangelho de forma incorreta, dizendo assim, então não vou tirar o cisco do olho do outro, porque eu estou com uma trave no meio, então tire a trave do seu olho, viva uma vida correta, para você poder levar o evangelho. Quantas vezes eu já falei para vocês que às vezes tem pessoas que estão ali, que têm uma função, uma pastoral dentro da igreja, e depois eles vêm a nós padres dizendo, olha padre, eu não vou ser mais ministro da Eucaristia, eu não vou ser mais ministro da palavra, porque eu estou levando uma vida errada, então eu vou parar de ser isso. Aí eu digo para eles assim, então faça o contrário, leve uma vida santa, uma vida correta e continue sendo ministro da Eucaristia, continue levando o Evangelho. Quer dizer, as pessoas acabam sempre optando pelo erro. Então, já que eu não estou levando uma vida correta, uma vida em Deus, já que eu sou hipócrita, então eu vou parar de levar a mensagem de salvação para o outro, porque eu não tenho uma vida que condiz com o que Deus me ensina. Então, meu filho, então, meu santo e minha santa, faz o seguinte, reveja a sua vida, porque se você está optando pelo erro, você está optando pela sua condenação. Então, você está dizendo, eu vou parar de pregar o evangelho, eu vou parar de cuidar das pessoas, porque a minha vida é errada, então você está decretando que você vai continuar na vida errada e se perder para sempre. Você está entendendo? Você precisa, então, mudar de vida, como eu digo, né? Então você está precisando criar vergonha realmente na cara e levar uma vida santa. Então, procure, então, agora, fazer uma boa revisão da sua vida, faça uma boa confissão, e agora, vida de santidade, vida santa. O que eu e você realmente não podemos viver é como os fariseus hipócritas. Nós não podemos viver na hipocrisia, realmente. Então, vamos tirar as nossas máscaras e vamos viver o que precisa ser vivido? Vamos viver, então, essa vida santa? E olha que eu estou dizendo, vamos viver. Eu não estou dizendo que é só você que deve viver,
para eu não me colocar numa situação de achar que eu sou o santo, eu sou o puro, eu sou melhor do que você. Eu estou aqui fazendo a minha função de pregador do evangelho, de sacerdote. Mas quantas coisas na minha vida precisam mudar, meu Deus do céu. E eu preciso pedalar muito. Eu preciso ser como esse atleta que se sujeita a uma disciplina rigorosa, como diz Paulo, em relação a tudo, para que eu possa ganhar a coroa da vitória. Eu possa ser santo. Nós acabamos de ver aí as Olimpíadas e vimos quantos atletas que subiram no pódio e ganharam lá as suas medalhas de acordo com de acordo como eles puderam realizar. Uns ganharam medalha de ouro, outro de prata e outro de bronze. Só que na nossa caminhada com Deus, meus irmãos, nós temos que ganhar medalha de ouro. Não tem esse negócio de bronze e prata, não. Temos que ser ouro. Porque nós precisamos conquistar a nossa salvação. Precisamos, sim, nos salvar. Como São João Crisóstomo, ele se salvou. Tanto que na vida dele fala que ele foi para o deserto para viver uma vida ascética, ou seja, a ascética vem de exercício. E como ele ali naquele exercício, ele conquistou a vida eterna, ele não foi hipócrita. Depois ele se tornou bispo pela vida que ele tinha e um grande doutor da igreja, ao ponto de ser um grande pregador e ser chamado de Crisóstomo, que quer dizer boca de ouro. Nós precisamos ser outros Crisóstomos. E aí São João Crisóstomo, como ele aprendeu, como Jesus está dizendo, com o mestre, ele pôde tirar o cisco dos olhos dessa e daquela pessoa. Ele pôde, sim, viver essa vida santa que é necessário para cada um de nós. Vamos ser santos. Peçamos, meus irmãos, a graça de vivermos a santidade. E não vamos entrar nesta onda, não, eu não vou tirar o cisco do olho do outro, porque eu tenho uma trave no meu, eu não posso ajudar o outro, porque a minha vida não condiz também. Então vamos criar vergonha na cara. Vamos, então, viver a santidade. Vamos salvar a alma do outro, mas vamos salvar a nossa também. Vamos viver essa santidade que é tão necessária. Porque sem a santidade nós não vamos herdar o reino dos céus. Vamos parar de fazer a opção de permanecer no pecado. Vamos fazer então o contrário? Vamos optar pela santidade? Vamos fazer a vontade de Deus? E aí, quando nós vermos o outro no erro, vamos lá com caridade. Não vamos lá como os santos, os grandes, os perfeitos. Não, reconhecendo que também nós somos esse vaso de barro, esse vaso que pode quebrar. Sim, pode quebrar. Mas que estamos nas mãos do Senhor e que o Senhor vai realmente nos ajudar nesse caminho de santidade, mas ficar cobrando dos outros e não se esforçar para viver a santidade necessária, aí não dá, meus irmãos. Que Deus nos conceda a graça de sairmos da hipocrisia e vivermos a realidade. E a nossa realidade é santidade, santidade,
santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.